El primer orador de la jornada de hoy será Miguel Reale Jr. sobre función social del contrato, integración de las normas del capítulo 15 a los principios y cláusulas generales. Desde un punto de vista estrictamente reglamentario, cada orador dispondrá de hasta 45 minutos para la exposición. Luego de ella, los asistentes tendrán 15 minutos para formular preguntas y los oradores deberán en esos 15 minutos responder a esas preguntas, como diría un profesor mexicano, o evadirse. Así que invitamos al profesor Miguel Reale a que comience con su exposición. Dando as boas-vindas aos senhores e esperando que tenhamos mais proveitoso encontro, apresento o professor Miguel Reale Júnior, nosso primeiro palestrante. É professor titular de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP desde 1987. Foi secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo de 1983 a 1984, no governo Franco Montoro, e secretário da Administração em 1995, no governo Mário Covas. Presidiu a Associação dos Advogados de São Paulo, 1977, 1978, e integrou o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Foi assessor especial da presidência do Congresso Constituinte, 1987-1988, exercida pelo deputado federal Ulisses Guimarães. Nessa mesma época, presidiu o Conselho Federal de Entorpecentes, 1987-1988, durante o governo de José Sarney. Ocupou a presidência da Comissão de Reconhecimento de Mortos e Desaparecidos durante o regime militar. Atualmente, é coordenador da Comissão de Análise do Sistema Criminal Brasileiro. Em 1998, recebeu a Medalha de Direitos Humanos, outorgada pelo Presidente da República, e o Prêmio de Direitos Humanos do Centro Alceu de Amoroso Lima para a Liberdade. Foi ministro da Justiça e publicou diversos livros, entre os quais Estados de Necessidade, 1971, Antijuridicidade Concreta, em 1974, Novos Rumos do Sistema Criminal, em 1983, Direito Penal Aplicado, em diversos volumes, Casos de Direito Constitucional, 1992, Juizados Especiais Criminais, em 1997, Problemas Penais Concretos, em 1997, e Teoria do Delito, em 1998. Sim, é com subida honra que passo a palavra ao eminente professor Miguel Reale Júnior. Professor. Não, está bem aqui. Não, está bem aqui. Não tem pouca luz. Ilustre desembargadora que preside esses trabalhos, ilustre professor Stiglitz, que preside, presidente de honra desse seminário, prezado presidente do Instituto Brasileiro de Direito Seguro, demais membros da mesa, senhoras e senhores participantes deste seminário. Que as minhas primeiras palavras sejam de cumprimento ao presidente do Instituto Brasileiro de Direito Seguro, pela dinamização que deu à matéria sempre no Brasil através destes fóruns, trazendo a questão do seguro para a meditação e para o trabalho doutrinário de que se fazia necessário o Brasil neste campo. O seu desenvolvimento, o desenvolvimento do direito seguro deve muito a Ernesto Cyrulnik. Portanto, eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos os organizadores pela pauta que foi proposta a este seminário e dizer que me sinto aqui como um homem ilhado. Ilhado porque, na verdade,
se constitui para mim a presença para falar sobre o novo Código Civil, ao lado de ser um desafio, está submetido aos grilhões. Ilhado, porque me sinto um penalista contornado por civilistas por todos os lados, ou seja, pelo meu pai, pela minha esposa Judite Martins Costa e pelo meu novo irmão, que é o filho dileto do meu pai, que é o novo Código Civil. Portanto, eu me encontro absolutamente contornado por civilistas e se constitui, sem dúvida nenhuma, num grande desafio afrontar este problema. No entanto, quero dizer que, ao me aprofundar nesta matéria, senti que a questão é absolutamente fascinante e traz uma série de consequências de ordem prática e de consequências de ordem social. Quando se pensa em examinar o novo Código Civil, é evidente que não se pode destacá-lo de uma visão harmônica com todo o ordenamento jurídico, muito especialmente a partir da Constituição Brasileira de 1988. A Constituição Brasileira firma os princípios básicos, os valores fundantes que devem inspirar a elaboração e a aplicação do direito, e no campo do seguro, esta questão se torna ainda mais significativa. Portanto, a Constituição brasileira vem marcada por uma linha de socialidade. Esta linha de socialidade da Constituição brasileira vai informar toda a formação do direito, da mesma forma como acabou por ter influência altamente significativa, evidentemente, no campo do direito do consumidor, ao estabelecer o direito do consumidor e a defesa do consumidor como uma garantia fundamental, ao estabelecer que o direito do consumidor se constitui num princípio da ordem econômica, e toda esta estrutura, este arcabouço de socialidade da nossa Constituição se repercutiu no Código Civil esse que, se enviado ao Congresso Nacional em 1969, no entanto, passou por intensas modificações ao longo de todo o processo legislativo. Eu sou uma testemunha, muitas vezes, por ouvir dizer, mas o processo legislativo, apesar de longo, não fez com que o Código viesse a ser velho, porque houve uma contínua reelaboração do Código ao longo de todo o tempo, seja na Câmara inicialmente, com Hernani Sáfiro, o relator, seja com o senador Baiano, que foi o relator no Senado, seja depois voltando à Câmara dos Deputados. Mas este arcabouço de socialidade que consta da Constituição estabelece, primeiramente, que dentre os fundamentos da nossa ordem jurídica, os fundamentos da nossa Carta, são os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Se nós formos verificar esta frase, temos que destacar que nesta frase o que se põe de importante não é dizer-se que há uma valorização, que a valorização do trabalho, que o trabalho e a livre iniciativa são elementos fundamentais, mas sim os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, antepondo-se a livre iniciativa o trabalho, porque a livre iniciativa não passa de uma forma de expressão do trabalho. Uma forma de realização do trabalho é a livre iniciativa. Portanto, o trabalho se coloca até mesmo, se topograficamente antecedente, é logicamente antecedente, valorativamente antecedente. E o trabalho e a iniciativa privada estão, no entanto, dirigidos sob um aspecto fundamental, para que sejam considerados um dos fundamentos da República, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Além disto, estabelece também no campo dos direitos, no campo das orientações estabelecidas pela Constituição, ao lado dos fundamentos plantados numa discussão de distinção entre princípios e diretrizes ao estilo de Dworkin. Mas, como diretrizes, porque assim está posto no artigo 3º da nossa Constituição, consta que são normas objetivo. É um dos objetivos da República Brasileira o estabelecimento de uma república
solidária, harmônica, aonde se desfaçam as desigualdades sociais. Ao lado disto, não podemos deixar de esquecer que um dos fundamentos da República, também no artigo 1º, está na dignidade da pessoa humana. O que é a dignidade da pessoa humana? É, na verdade, um feixe, é uma chave a partir da qual se podem colher todos os elementos que formam o conjunto dos direitos individuais, dos direitos fundamentais. A dignidade da pessoa humana é a chave por via da qual podemos mergulhar e descobrir efetivamente quais são todos os direitos fundamentais. Não há mais possibilidade de se reconhecer que existam direitos fundamentais de primeira, de segunda ou de terceira geração, mas sim, em nome da dignidade da pessoa humana como um valor centro, estabelecer a indivisibilidade dos valores dos direitos fundamentais, a indivisibilidade dos direitos humanos, estabelecendo, portanto, uma absoluta igualdade entre os direitos de ordem política, entre os direitos civis e os direitos econômicos e sociais, bem como dos direitos a fruir de um correto meio ambiente, de um saudável meio ambiente e da vida privada. Destaca-se, portanto, como ponto para a dignidade da pessoa humana, condições materiais, condições existenciais que permitam a vida digna. É, aliás, um dos princípios da ordem econômica, permitir a vida digna. Portanto, a dignidade da pessoa humana pressupõe a outorga de direitos fundamentais de cunho econômico-social, porque não se pode pensar em dignidade da pessoa humana sem teto, não se pode pensar em dignidade da pessoa humana sem alimentação. Dentro deste contexto, desta socialidade, e esta socialidade, a solidariedade que se propõe, não se constitui apenas numa palavra de cunho de benemerência, de benevolência. Não pode-se entender que solidariedade, como consta da Constituição italiana, da Constituição portuguesa, venha a ser apenas tem apenas um sentido de liberalidade. Solidariedade representa muito mais, ela se concretiza na medida em que deve se referir a uma responsabilidade de cada um por todos os demais. Isto que significa solidariedade, me fazer responsável pelo outro. É curioso, no entanto, que todos estes dizeres estejam consagrados num texto constitucional e se repitam em textos internacionais, no momento em que o mundo vive instantes da menor solidariedade entre os homens. No mundo globalizado, em que os interesses de cunho econômico se sobrepõem a qualquer outro tipo de interesse, se sobressai dizer da solidariedade, porque a solidariedade tem que ser repetida pelos textos constitucionais, pelos textos legais, pelos juristas, pela justiça na sua concreção, nas suas sentenças, para se realçar o aspecto da solidariedade, da socialidade, no mundo que se faz cada vez mais cheio, pleno de antagonismo, de competição e de hostilidade. Estes valores se sobressaem no instante em que se sente uma sociedade atomizada, absolutamente pulverizada, vítima da propaganda, do consumismo, da publicidade sem limites, na desabrida conquista de mercado. Neste mundo aberto a todas as audácias e todas as expectativas de sucesso, ganha real o problema da solidariedade. E é na ordem econômica que se vai sentir também que existe esta importância deste arcabouço de cunho de socialidade, quando se estabelece que, ao lado da livre concorrência, que é fundamental que exista numa economia aberta, que exista a livre concorrência, há como valores da ordem econômica a propriedade, a função social da propriedade, já estabelecida mesmo como um direito individual, a valorização do trabalho, a defesa do consumidor, a repressão
ao abuso do poder econômico ou ao aumento arbitrário dos lucros. Portanto, os princípios da ordem econômica não se colocam numa visão unilateralista, mas se colocam sim numa visão complexa que reúne a livre iniciativa, a livre concorrência, ao lado da valorização do trabalho, da defesa do consumidor, da função social da propriedade, da defesa do consumidor e, ao mesmo tempo, defesa do consumidor que vai se realizar, em última instância, através da punição, da repressão ao abuso do poder econômico, à limitação do aumento dos lucros. Portanto, dentro desse contexto de ordem social, diria que é uma ordem econômica social-democrata, na medida em que estabelece uma economia de mercado socialmente regulada, voltada para o social. Destaca-se, sem dúvida nenhuma, o problema da função social da propriedade. A função social da propriedade que mostra que há uma repercussão da propriedade com relação àqueles que são não proprietários. Essa distinção pode ser feita dos proprietários e os não proprietários. Ou seja, a propriedade tem uma função social. Se ela se constitui num direito subjetivo, no entanto, ela se submete a valores de interesse geral. Ela se submete a interesses gerais. Ela se submete à sua função social. A propriedade não é um direito absoluto, mas ela está subordinada ao atendimento de ordem social. E este atendimento de ordem social, para que se atribua à propriedade uma função social, vem estabelecido na própria Constituição e na legislação ordinária. Assim, é na própria Constituição que vamos verificar que a propriedade urbana e a propriedade agrária estão sujeitas a determinadas condicionantes, para que ela possa ser reconhecida como uma propriedade que atinge a sua função social. A função social da propriedade está no campo agrário, que a propriedade seja racionalmente explorada no artigo 186 da Constituição Federal, que ela seja racionalmente explorada, que ela atenda às exigências de preservação do meio ambiente, que ela respeite os direitos trabalhistas, que ela seja, portanto, produtiva, que ela respeite o meio ambiente, que ela respeite os direitos trabalhistas, que ela seja produtiva, portanto, que ela tenha um reflexo, uma extensão benéfica para a sociedade, benéfica para o seu proprietário, benéfica para os trabalhadores que lá exercem o seu emprego, que ela respeite o meio ambiente. A propriedade, quando não atende à função social, ela pode ser penalizada com tributos superiores ou até mesmo penalizada com a perda da propriedade pelo seu proprietário através da desapropriação para fins de reforma agrária. Igualmente, a propriedade urbana está sujeita a atingimento de uma função social que deve vir estabelecida no plano diretor da cidade. A existência de terrenos que têm significado meramente especulativo para o seu proprietário, este terreno vai ser penalizado através de um imposto progressivo que faz com que ele seja onerado, porque na medida em que tem um terreno para fins especulativos, a sociedade tem que ser compensada por essa exploração de uma área destinada à habitação. E, nesse sentido, este ônus recai sobre o proprietário através de um aumento dos tributos para que ele seja penalizado e para que ele venha, através da penalização, levado a integrar o seu terreno dentro do plano diretor da cidade. Portanto, há uma função social da propriedade imóvel, mas há uma função social também da propriedade enquanto propriedade dos meios de produção. A Lei de Sociedade Anônima, a Lei 6.404, estabelece e cabe ao controlador fixar qual é a função social da empresa. E a empresa tem inúmeras funções sociais, não só como produção, como criação de empregos,
como respeito à legislação trabalhista, respeito à legislação ambiental. A empresa se constitui num instrumento importantíssimo de repercussão social. Portanto, a atividade econômica não pode estar em contraste com a utilidade social. A utilidade econômica está jungida por esses valores básicos de dignidade da pessoa humana, de solidariedade, de valorização do trabalho, de defesa do consumidor, de contenção na busca justa do lucro, para que esse lucro não signifique mera arbitrariedade. Se são estes valores fundamentais da Constituição que acabam por informar um direito básico, um direito subjetivo, que é o direito de propriedade, para dar a este direito de propriedade um significado social, mostrando que a propriedade é sim um direito subjetivo, mas ela também tem uma outra faceta, que é o atendimento a interesses de ordem geral. Ora, dentro desse arcabouço constitucional que atinge a propriedade, atribui à propriedade uma função social, não se pode imaginar que isso não tenha repercutido no campo dos contratos. Ou seja, estes princípios básicos da Constituição, que informam a ordem econômica também, não podiam deixar de atingir o âmbito dos contratos. Na medida em que os contratos se constituem num instrumento da atividade econômica, num instrumento das relações econômicas, é a vestimenta jurídica por via da qual se dinamiza a economia. A economia se faz por via dos contratos. Os contratos viviam sob o impacto do Código, sob a égide da autonomia da vontade. O que importava sob a égide e a compreensão liberal era a vontade dos contraentes. E a vontade dos contraentes fazia a lei entre eles. E esta vontade dos contraentes constituía um todo, que era o contrato, que se punha de forma isolada, indiferente à sociedade, indiferente a terceiros, e os terceiros também indiferentes ao contrato, porque o contrato perante terceiros se constituía uma res inter alios. Esta visão absolutista da vontade plena, realizadora com liberdade do negócio jurídico contratual, vai sendo minimizado através exatamente da visão do contrato, não apenas e tão somente como uma regra entre as partes, mas como um instrumento da atividade das relações econômicas que tem repercussão fora das partes. Ou seja, o contrato não interessa apenas às partes, mas o contrato satisfaz e deve satisfazer também interesses sociais. É uma transformação extremamente importante, porque não se está aqui a colocar contra o indivíduo na sua autonomia e na sua liberdade, mas se está a colocar contra o individualismo que estabelece a soberania das vontades. Se é assim, se os contratos sofrem esta alteração limitativa da vontade, limitativa do poder absoluto dos contraentes, submetendo-se os contraentes a determinadas regras e submetendo-se o contrato a um cânone hermenêutico, por via do qual se vai verificar se o interesse social que reflete do contrato, que decorre do contrato, está sendo atendido. Se isto vai ocorrer, nós teremos consequências importantíssimas em todo o campo do direito privado. Pois bem, é o que estabelece o artigo 421 do novo Código Civil, ao dizer de uma forma muito significativa que a vontade
ela está limitada, ela está restrita em razão e nos limites da função social. Ou seja, não se está falando a função social do contrato. O que se está dizendo no artigo 421 é que a vontade está limitada. A vontade está limitada por o quê? A vontade está limitada em razão e nos limites da função social. Portanto, estabelece a vontade como ponto de partida, mas esta vontade, que era absoluta e autônoma na visão liberal, ela cede espaço a uma compreensão social, porque o contrato, se interessa às partes, não pode também deixar de interessar à sociedade. Não pode deixar de interessar ao contexto social aonde o contrato se realiza. E assim esta liberdade vai ser limitada. E tem sido cada vez mais limitada pelo legislador, muitas vezes, ainda mais no campo do seguro, o legislador adentra e estabelece regras limitativas da liberdade contratual. Até em vista do interesse social. Ora, isto quer dizer que se o contrato se expande além dos contratantes, nós podemos estabelecer, da forma como fizemos em relação à propriedade, que existe proprietários e não proprietários, a propriedade com repercussão nos não proprietários, nós teremos também nos contratos os contratantes e os não contratantes. E a repercussão do contrato com relação aos não contratantes. Isto quer dizer que se deve incluir, como reflexo do contrato, pessoas que não participaram da sua formação. Pessoas que não integraram a formação da vontade que expressa no contrato, devem ser considerados também como parte. Estabelecendo-se aí duas questões. A primeira delas, no sentido de que haverá a inclusão de novas partes. E de outro lado, que haverá um cânone interpretativo para se estabelecer como deve-se atender a esse interesse social, de forma a que o contrato seja também respeitado por terceiros. Ou seja, estende-se o contrato a terceiros, para tratá-lo até eventualmente como parte, e por outro lado, o contrato se firma para estabelecer que terceiro deve respeitá-lo. Desta forma, nessa última hipótese, o terceiro, sabedor de um contrato, ele obrigatoriamente não pode se colocar como impeditivo, não pode se colocar como impeditivo da realização do contrato de que ele tem ciência. Um terceiro que sabe que há um direito de preferência entre A e B, este terceiro não pode vir a negociar com B, inviabilizando o adimplemento de B com relação a A. Ele tem que respeitar a existência do contrato entre A e B. Igualmente, o terceiro pode ser incluído no contrato, nós veremos isso mais adiante, quando tratarmos do problema da ação direta e da responsabilidade do contrato de responsabilidade civil. O contrato vai ter limitações, porque se é possível, por exemplo, em função social, em vistas da função social, em razão da função social, um contrato entre uma escola e o pai de um aluno no estabelecimento da remuneração do ensino não está livre, mas há um relevo como um valor social da educação. A educação é um dever do Estado, a educação se coloca como um ponto fundamental e básico para a formação das crianças e da juventude, é um valor social básico. Não pode haver a livre e absoluta negociação indiscriminada entre escola e pai do aluno na fixação das mensalidades, da anualidade, porque existe um interesse social
E esta foi a decisão do Supremo Tribunal Federal ao reconhecer, aliás, num voto do ministro Moreira Alves, em que ele reconhece que a livre iniciativa está sujeita a um valor social. Ou seja, não se deve estabelecer preço fixo, como havia no antigo CIP, mas sim, por parte das autoridades econômicas, estabelecer uma política de preço para atendimento ao interesse social. Portanto, a liberdade de contratar entre a escola e o aluno e o pai do aluno não é absoluta, porque existe um interesse social. E esse interesse social justifica que o governo estabeleça uma política de preços, sem que isso seja inconstitucional, sem que isso venha a ferir a ordem econômica no aspecto da livre concorrência, no aspecto da livre iniciativa, porque existe uma função social. Da mesma forma como existe uma função social no estabelecimento daquilo que um plano de saúde deve atender antes da lei que criou a Agência de Vigilância Sanitária, da Previdência Complementar, a possibilidade de se estabelecer que o plano de saúde venha atender doenças contagiosas que não estavam previstas ou que estavam proibidas de ser atendidas pela apólice. Ou seja, estender o atendimento de saúde à doença como AIDS significou, sem dúvida nenhuma, uma submissão a um interesse social. É evidente que há série de questões a se colocar, porque na medida em que se estende o atendimento, na medida que se estende a garantia, há que ter a contrapartida na formação do monte, e isso nós vamos ver, talvez, de relance proximamente. Portanto, essas são as repercussões, a repercussão que se tem hoje, por exemplo, na Finlândia. É Teresa Negreiros, numa tese interessantíssima, recente, sobre o paradigma do contrato, que vem a estabelecer o seguinte: o atendimento, num caso de contrato de locação, o locador velho vem a necessitar a retomada do prédio. Leva-se em conta aqui a necessidade do bem e as condições pessoais do contratante. E a decisão do Tribunal da Finlândia foi no sentido de estabelecer o desfazimento do contrato e a retomada do imóvel pelo locador velho que necessitava do imóvel. De igual forma, no Tribunal da Finlândia, não aí em relação contratual, mas extracontratual, a menor indenização, ou seja, reduzir a indenização dos vulneráveis, reduzir as sanções aos vulneráveis, é um atendimento de cunho social. Assim, uma pessoa vulnerável, hipossuficiente, que causa culposamente um dano através de uma pequena negligência, mas um dano de grande monta, terá uma redução na indenização. O Código Civil, no artigo 941, já estabelece que, se houver uma negligência de pequena monta, em face do dano grave, poderá haver uma redução da indenização. No entanto, aqui, no Tribunal da Finlândia, o que se estabelece é que, além da relação entre a pequena negligência e o grave dano, existe o aspecto pessoal do contratante. Assim, duas vertentes são apresentadas por Teresa Negreiros como aspectos a serem colocados com relação ao contrato, com relação à função social do contrato. O objeto material do contrato, aqui eu estou usando um termo de direito penal, o objeto material do contrato, ou seja, o objeto sobre o qual recai o contrato, a classificação dos contratos através dos bens, bens estes que devem ser classificados como bens essenciais, úteis ou supérfluos. Então, a necessidade do bem, a importância do bem, para a existência do contratante, a existência do bem para a vida do contratante. E, de outra parte, nesse processo de concreção, de materialização dos contratos, uma visão conteudística do contrato,
que sai do contrato como um instrumento formal estabelecido pelas partes para descer ao campo concreto do aspecto material do contrato, ou seja, do objeto. O que é objeto do contrato? É fornecimento de um remédio? É uma habitação? É uma alimentação? É necessário, é essencial, e é essencial não abstratamente, mas é essencial para aquele contratante, nas circunstâncias pessoais em que se encontra aquele contratante. Portanto, vai se examinar também a vulnerabilidade do contratante, não de forma abstrata, mas em face das suas condições pessoais. E quanto mais necessário é o bem, mais vulnerável é o contratante. Ainda mais se formos examinar que nos contratos de adesão, de que é exemplo o contrato de seguro, existe uma fixação abstrata e generalizada de regras, há uma predeterminação do que é estabelecido, há uma superioridade do predisponente com relação ao aderente, não existe, na verdade, uma negociação, existe apenas uma aceitação, a ponto de, no campo do seguro obrigatório, o professor português Manuel Costa Martins dizer que nem sequer é um contrato de adesão, porque o contrato de adesão significa que uma parte adere. No seguro obrigatório, as duas partes são levadas a fazer o contrato naquela forma estabelecida em lei. Portanto, existe uma impositividade. Estes são os aspectos. Voltar para o objeto, a necessidade fundamental para a existência da pessoa, os valores existenciais da pessoa, nas suas condições concretas. Tudo isto, vejam, começa a se vislumbrar como todas estas questões têm uma imensa repercussão no campo do contrato de seguro. Já para entrar no contrato de seguro, antes que seja sinalizado que acaba o meu tempo. Porque se o contrato deve atender ao interesse geral, não há contrato que mais significativamente voltado ao interesse geral do que o contrato de seguro. No contrato de seguro, se existe uma relação entre o segurado e a seguradora, no entanto, o que ocorre é uma solidariedade impositiva. Podemos dizer que estamos sendo solidários por má fé, mas estamos sendo solidários. Temos que ser solidários no mundo sem nenhuma solidariedade. Há um medo, há um risco. E o Código Civil estabelece que há uma garantia do legítimo interesse do segurado na proteção contra o risco. Há uma comutatividade que decorre do quê? Da existência de um conjunto, da existência de um grupo social. Este grupo social é constituído pela comunidade dos segurados. É constituído pela comunidade dos segurados. Esta comunidade dos segurados, ela é a destinatária do seguro. Há uma comunidade que é a proprietária do monte, que fica disponível na hipótese de ocorrer um sinistro para qualquer um daqueles que integram esta comunidade, sem saber muitas vezes, sem ter ideia de que integram uma comunidade, mas são membros de uma comunidade. E há um interesse geral de que esta comunidade seja atendida ao lado do interesse particular do segurado. Portanto, o contrato de seguro ele tem um significado social, significado de solidariedade para minimização dos riscos, para a socialização dos riscos, para a pulverização dos riscos, que é a única forma que cada um de nós tem de enfrentar uma vida cheia de riscos, cheia de perigo. Vamos dizer com o Diadorim, viver é perigoso. Nunca foi tão perigoso viver como hoje. Nessa sociedade plena de riscos, e riscos que têm que ser riscos permitidos, porque se os riscos não forem permitidos, estaciona-se a existência. É necessário os riscos, todos nós assumimos os riscos, todos nós, mesmo diante do número de mortos ocorridos num feriadão nas estradas, no próximo feriado nos colocamos também a transitar pelas vias
mortíferas de São Paulo ou do Rio Grande do Sul. Nós admitimos o risco como inerente, mas ao mesmo tempo queremos nos proteger e nos compensar do risco. Para isto, é fundamental que haja uma pulverização dos riscos, haja uma socialização desses riscos, que exista uma distribuição equitativa por uma maioria dos riscos sofridos por uma minoria. Se é assim, se o contrato seguro é um instrumento de socialidade, se ele é um instrumento de solidariedade, a função social do contrato vai ter repercussões mais graves ainda, ou mais significativas e não graves no campo do contrato seguro, sem dúvida nenhuma. Professor Miguel Reale, eu lembro que Vossa Excelência tem 5 minutos para concluir a exposição, oportunizando então os 15 minutos para que os participantes façam as perguntas que entenderem necessárias. Vou dar 10 minutos. Desta forma, podemos dizer, com Guestin e Jamin, dois autores franceses, que se a finalidade contratual do contrato de responsabilidade civil seguro é proteger o segurado contra o risco, a sua finalidade social é dar à vítima a completa indenização. Este é um aspecto básico. Dar à vítima completa indenização. Calmon de Passos destaca que se avulta no contrato de seguro hoje o dano, sobressai a pessoa da vítima. O que importa é a vítima. Então, o ponto do seguro obrigatório de acidentes de automóvel, seguro de acidentes de automóvel, seguros pessoais, estabelece mesmo, a legislação estabelece, o que o Ernesto entende que não é um contrato de responsabilidade civil, mas um contrato de danos, porque há um interesse geral que será paga a indenização independentemente do pagamento do seguro ou da existência do seguro, porque existe um interesse geral. Não se pode deixar ao livre-arbítrio do particular fazer ou não fazer o seguro, porque existe um interesse geral. É de interesse geral da comunidade que exista o seguro para atendimento à vítima, para estabelecer uma sociedade que, num momento em que o risco prevalece, ela se sinta mais estável. Isto leva à importância da indenização à vítima. A vítima sobressai como o quê? Como um terceiro que não participa do contrato. Aí a repercussão a terceiro de que tínhamos falado, e o problema da ação direta, que vai além do problema da denunciação à lide, da ação direta da vítima contra a seguradora, que o novo Código Civil estabelece possível no seguro obrigatório, mas que entendo que deva ser possível, e deve ser permitido, reconhecido, o direito da ação direta nos seguros facultativos. Porque o que interessa é a satisfação da vítima, é o atendimento social. O que importa é satisfazer a vítima. Esta é a finalidade social do contrato. Esta é uma finalidade que está além dos contratantes e da vontade dos contratantes. Além da vontade dos contratantes, para que a vítima acione diretamente, que ela receba diretamente. Desta forma, se vai estar dando uma visão social ao contrato de seguro. Creio que deva haver, podemos formular alguns outros exemplos com relação a esta função social, independentemente do Código Civil estabelecer que apenas haverá ação direta no seguro obrigatório, entendo que em função do artigo 421, que estabelece um cânone hermenêutico de todos os contratos, que a possibilidade da ação direta ocorra com relação ao seguro facultativo, como, aliás, por exemplo, já reconheceu o Tribunal de Santa Catarina numa decisão de 1999, de que foi relator o desembargador Pedro Manuel. Portanto, há outros aspectos
que eu lembraria para finalizar, antes que a presidente me casse a palavra com toda a justiça. Mas, aspecto de atendimento à vítima. A venda de um equipamento para uma fábrica com reserva de domínio, sem se ter recebido qualquer quantia, e a fábrica vem a se incendiar. Não pode ser indenizado, compensado o dono da fábrica que pegou fogo, porque ele não pagou, seria enriquecimento ilícito. Mas deve-se atender a quem? Ao dono, ao proprietário? Deve-se atender também num caso de ladrão que furtou o automóvel e bate o automóvel, que os danos causados ao automóvel também sejam, independentemente de quem está à direção, seja alguém autorizado ou o proprietário do veículo. Um outro aspecto que me parece importante, estou aqui raciocinando como alguém inseguro na matéria de seguro. O problema do roubo de cargas, em que é obrigatório o roubo de cargas por embarcador, mas não é obrigatório, é obrigatório o seguro em relação à força maior e caso fortuito ao embarcador, mas não é com relação ao transportador. E o embarcador, quando faz um seguro de roubo de cargas, ele acaba sendo onerado com um prêmio muito elevado. Esta determinação legislativa de que o contrato tem uma função social não deveria levar o legislador a tornar obrigatório o seguro contra roubo de cargas que existe, mas que muitas vezes não é realizado, tornar obrigatório o seguro de roubo de cargas para o transportador, atendendo uma função social, que é a função social do embarcador, que é o produtor, que é o gerador de riqueza, que é aquele que está produzindo e atendendo a função social? Vejam, poderia multiplicar aqui os exemplos, eu quero aqui finalizar, mas dizer que esta ideia da função social do contrato no campo dos seguros, ela é extremamente rica, ela vai gerar uma série de consequências, uma série de interpretações extremamente inovadoras. Portanto, com uma cláusula geral, porque funciona, é um princípio inserido numa cláusula geral, nós teremos a partir da função social do contrato no campo dos seguros, uma criação da doutrina e especialmente da jurisprudência extremamente valiosa para atendimento a um interesse social, para atendimento dos mais vulneráveis, para atendimento daqueles que são os sem disponibilidade de poder no âmbito da contratação, especialmente num contrato de adesão. Ou seja, amplia-se a segurança de toda a comunidade, atende-se uma finalidade social estabelecida na nossa Constituição, com a concreção a ser feita a partir do princípio da função social dos contratos do Código Civil no campo dos seguros. Muito obrigado.